Bom, vamos lá, Luiz Teles. Campinho. E aí, você acha que a gente vai errar de novo? Você acha que a gente vai voltar à nossa média dos acertos que estavam ótimos, né? Os consensos estavam acontecendo. E agora, Luiz Teles, a gente está na sinuca de bico. E aí? Cara, eu acho que assim vai ser difícil a gente não acertar, eu acho. Eu acho que a gente vai de força máxima liberada. Não acredito que vai ter jogador poupado, né? Não acredito. Ainda que esse seja um risco por conta do curto espaço de tempo de recuperação, né? Um jogo na quarta e um jogo no sábado, com viagem. Mas mesmo assim, eu dado o fato de que a gente não tem jogo no meio de semana, eu tenho meu feeling é muito grande de que a gente vai de força máxima, e aí eu acho que a gente vai, como é que diz? Não teremos divergências, né? Vai convergir em relação a as opiniões e aos palpites de escalação para essa partida. E aí vai ser o Bahia que o torcedor já está bastante acostumado. Se você não pensar assim, talvez a gente tenha ali duas posições onde podem ter dúvidas, né? Sobretudo porque a gente não tem Eric Puga. Então acho que ali a gente pode ter uma dúvida até para o próprio Rogério Ceni, mas eu tenho a minha opinião do que vai dar nessa partida aí. É isso. Eu tô com você no sentido do conceito, né? No conceito, a gente tá junto. Acho que o Bahia vai com o que tem de melhor. Eu só não sei se o que a gente tem de melhor, Luiz Teres, em termos físicos, é exatamente. Não, tranquilo, Emanuele. Tranquilo, tranquilo. Eu também falei na resenha, viu? Beijo grande. Fique tranquilo, foi na resenha mesmo. Eu só não sei, Luiz Teres, se o que a gente tem de melhor nesse momento é a nossa força máxima. Quer dizer, você entendeu? O time ideal. O time ideal. Porque assim, Entendi. se o que a gente tem de melhor disponível no momento é a nossa força máxima momentânea. Mas eu não sei se a força máxima momentânea é a força máxima ideal, né? Que a gente considera em relação a esse time do Bahia. Então, por conta dessa sequência de jogos e por conta de a gente ter feito a merda, desculpa o termo, de ter colocado o time principal contra o Retrô na quarta-feira, né? Ou pelo menos boa parte dele. Dito isso, eu acho que a gente pode ter mudança no meio, por incrível que pareça. Eu não sei se ele forçou o Caio Alexandre, né? Eu tenho minhas duas, Acevedo não jogou, tá mais descansado. Assim, eu acho que ele vai manter Caio, mas eu não duvido ele fazer uma mudança, por exemplo, no meio. O lado esquerdo eu não faço ideia, porque ora é Iago Borducci, ora é Kaique, ora é Cauli, a gente já testou e ninguém conseguiu se performar. Talvez Kaique tenha sido o que melhor tentou, mas eu não gosto de Kaique pelo lado esquerdo, sincero e honestamente. Eu prefiro, sinceramente, testar o Thiago ali de repente, porque ele se sente um pouco mais à vontade ali daquele lado, né? Ou o próprio Lúcio, de repente, começando o jogo mais aberto e jogar com o Lúcio e o William José. Mas eu testaria o Thiago um pouco mais aberto. Inclusive, no Bavi, o Thiago entrou naquela posição, entrou muito bem naquele 2-1 que a gente conseguiu vencer o Vitória com um jogador a menos, né? Então, de uma maneira geral, conceitualmente eu concordo com você, mas acho que a gente pode ter divergências aqui nas escolhas dessas mudanças, dessas alterações. Então, vamos começar o nosso campinho, né? Sem mais enrolações. E, aliás, agradecer a audiência, meu povo. Quem for chegando, né? Ou quem for assistir esse corte amanhã de manhã, Luiz Teles, no dia do jogo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é super importante. Clica muito no botão do gostei. Para quem for assistir esse corte, né? Esse momento da live aqui vai virar corte. Então, quem for assistir esse corte amanhã de manhã, não esquece de hypar o vídeo, deixar seu comentário, botar aí no chat se você concorda, nos comentários se você concorda ou se você discorda da nossa opinião, né? Qual time você mandaria a campo. A gente precisa muito da interação de vocês, tá? Então não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o likezão, porque quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. No gol, a manutenção do Ronaldo, né? Que inclusive fez um bom jogo contra o Retrô, né? Quando foi exigido, fez uma boa defesa. Contra o Sport também, ele foi minimamente seguro, a verdade é essa, né? E a defesa dele no chute do Derek foi muito boa também. Então ele fez duas grandes defesas, uma contra o Sport muito boa no chute do Derek, aquele chute cruzado forte, ele fez uma baita de uma defesa. E no jogo contra o Retrô ele faz aquela defesa também no primeiro tempo que foi fundamental, né? Então
duas boas participações de Ronaldo, onde o Bahia, em 2 jogos o Bahia não sofre gols. Então, não tem nem porquê nesse momento a gente tirar Ronaldo, ainda que exista insegurança com a questão do jogo com os pés, que de fato não é a melhor valência do Ronaldo, mas embaixo das traves ele tem pelo menos feito a parte dele nos 2 últimos jogos, né, Luiz Tales? Então, nesse sentido, né, a gente não tem nem o que discutir nesse momento em relação ao Ronaldo, né? Concordo, e deixa eu só falar uma coisa aqui para depois não falar que eu sou engenheiro de obra pronta, etc., ou que eu pipoquei, né? Ainda que não tenhamos confiança em Ronaldo, ou que ele não tenha a qualidade suficiente para poder jogar com os pés, fazer alguns tipos de executar alguns movimentos, né, técnicos com o jogo nos pés, e ele precisa seguir com coragem, né, e não confundir essa coragem com irresponsabilidade no jogo com os pés. Então, precisa, não é para ficar toda bola que vier para ele está isolando, não é para quando ele tiver uma confiança, tiver perfilado, tiver no pé bom, executar a jogada que é dentro do nosso padrão de jogo, o início de uma jogada de construção. Então, isso ele tem que fazer, tá? E eu vou seguir cobrando, tá? Não quero ele isolando, chutando. Eu vou reclamar dele se bola que era para ele dominar e tocar, ou se é a bola que era para ele tocar de primeira, com coragem, mas de uma maneira responsável, que ele não faça. Minha crítica virá a ele, por exemplo, se ele não executar esse tipo o tipo de jogo que o Bahia pede, ainda mais numa partida que a gente acredito que o Fluminense deva atuar com alguma intensidade no primeiro tempo, né? Um jogo à noite, né? Essas coisas ajudam, né? Um time que vai vir mesclado com jogadores de sub-20, vai ter intensidade ali, muito certamente. Renato costuma fazer isso em parte do jogo, então o Bahia vai precisar, né, ter consciência, ter calma, né, ter coragem para executar esse jogo, começando por Ronaldo. Me concordo com você com a escalação, e a manutenção do placar de 0-0 nas 2 partidas passam por boas defesas dele, sim. Na direita, a volta de Gilberto, né? Não tem muito o que Sim. discutir aqui, não. Arias fez o jogo contra o Retrô. Nem acho que fez uma partida tão boa assim, tá? Sinceramente, tudo bem que no primeiro tempo ele deu uma assistência para um quase gol do Lúcio, né? Aquele cruzamento foi dele. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o Arias ele teve um pouco de dificuldade ali, não sei. Eu não gostei muito da partida de Arias, não. Assim, me causou uma certa insegurança no jogo contra o Retrô. Na minha opinião, né? O que ele apresentou não foi suficiente dentro do cenário de um confronto contra uma equipe que, para mim, né, é inferior tecnicamente. Não que Gilberto seja, né, um cara muito acima de Arias, mas eu tenho me sentido um pouco mais seguro, pelo menos na construção, com o Gilberto. Eu no toque de bola, claro que a Arias jogou um pouco mais espetado, né, no jogo contra o Retrô, e o Gilberto joga um pouco mais na construção. Então, eu tenho me sentido mais à vontade. Na verdade, eu gosto mais, Luiz Teres, porque eu acho que com o Gilberto a gente ganha 2 coisas. Primeiro, o Gilberto na construção, para mim, é melhor do que Arias, até porque Arias não costuma fazer a construção. E segundo, que com o Gilberto, normalmente a gente ganha o Luciano Juba no meio. E isso, para mim, é melhor para o Bahia. Né? No momento da construção ofensiva, com o Gilberto faz a linha de 3 e Juba sobe para o meio. Como contra o Retrô não tivemos o Gilberto, o Arias subiu para fazer a beirada do campo, ele fez a amplitude, e o Juba ficou na linha de 3, ficou muito preso. Né? E aí a gente teve que ver, por exemplo, o Gabriel Xavier construindo, né, contra o Retrô. Isso foi horrível. Então, acho que com o Gilberto a gente ganha 2 coisas. A gente ganha um cara que constrói melhor, né, nessa linha de 3 do que o Arias, e solta o Juba para uma posição que é mais confortável para o Juba nesse momento e para o jogo do Bahia de construção. Então, sim, acho que Gilberto, ele não é só pelo Gilberto em si, mas é por todo o contexto que envolve, né, a volta de jogador como o Gilberto nesse esquema do Bahia. Do Parizaga, titular, né? David Duarte e Ramos Mingo, né? Não tem muito para onde correr. Ramos Mingo foi poupado aí do jogo contra o Retrô, então vai voltar aí tinindo, né, fisicamente, para poder meter a porrada no Fluminense quando necessário for. E na esquerda, Luciano Juba, né? Apesar de que eu tô muito preocupado com essa minutagem de Juba, tá? Mas se não tem tu, Luiz Teles, vai tu mesmo, né? Vai tu. Mas muito, assim, deixando claro, muito preocupado com a minutagem de Luciano Juba.
É um jogador de 25 anos, apesar de não parecer pela cara cansada, né? É um jogador de 25 anos, é um jogador que tem uma vitalidade muito grande, é um cara que se recupera muito rapidamente. Mas Juba Luiz Teles, depois do jogo contra o Retrô, ele ultrapassou a marca de 3.000 minutos na temporada. Ele chegou aos 3.054 minutos, são 41 jogos do Luciano Juba, e a gente ainda está em agosto. Ele é primeiro colocado, não? Ele é primeiro colocado no Deve ranking? ser. Eu posso depois fazer esse levantamento. Eu acho que o Puga brigava com ele, mas como o Puga terminou lesionando, ele terminou ficando acima do que ele é Puga. primeiro colocado, ele passou Mingo e passou o Puga, eu acho também. Puga tem 2.799 minutos, olhei aqui agora. Então ele passou o Puga, muito por conta da lesão. E o Mingo, deixa eu dar uma olhada aqui, Mingo tem 3.104. Mingo ainda está um pouquinho à frente dele. Mingo ainda é o primeiro colocado. Ainda tá um pouquinho. Mas assim, por 90 minutos, né? Mingo tá à frente dele por 90 minutos. Um jogo a mais. Mingo tá à frente dele. Mas esse é o top 3. Tem Jean Lucas também. Deixa eu dar uma olhada no Jean Lucas aqui. Se bem que Jean Lucas no início do ano ele teve muita. Eric ajudou muito o Jean Lucas no início do ano, né? Nesse aspecto. 2.700 minutos, o Jean Lucas. Jean Lucas, o Bahia conseguiu fazer muita rotação em Jean Lucas e não conseguiu fazer muita rotação nos jogos, né? Com Mingo e Juba, né? E Mingo e Juba raramente são substituídos também. Jean Lucas ainda que seja raramente substituído, mas acontece substituições, né? Então explica ali mais ou menos. Mas você de fato tem que estar preocupado porque é um jogador fundamental para a gente, né? Mas como você também bem colocou, é um jogador que tem recuperação muito boa, né? E eu tenho isso como informação dentro do Bahia, que esse lado esquerdo, ele é um lado em que os jogadores têm uma boa recuperação. Os quatro, né? Os quatro de base. Mingo, Juba, Jean Lucas e Eric Puga. Tem boas recuperações e isso ajuda também eles terem mais minutagem. Tamo junto, meu parceiro, é de aço! Bem-vindo ao Leste Cara no Sol. Manda mensagem aí pra mim, pra gente colocar você lá no nosso grupo de membros, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu, um abraço pra você. Jânio Teixeira Kaique é jogador do Fluminense? Sim. É base do Fluminense. É revelação revelada pela base do Fluminense. É cria de Xerém. Luiz Tales, meio de campo. E aí, vamos com o trio de ferro mesmo? Carlos Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas? Trio de ferro, acho que sua ponderação em relação a Caio ela é importante, mas o Bahia não vai abrir mão de ter Caio Alexandre no início do jogo. Principalmente jogando na Fonte Nova, né? Jogando na Fonte Nova, exato. Né? Então é possível que tenhamos uma substituição mais adiantada, mais precoce no segundo tempo em relação a Caio que geralmente sai ali no minuto 20, né? Minuto 25, que essa possa ser puxado para mais cedo, desde o desgaste da partida anterior, mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Que ele perderia a titularidade para Ceferdo, não. Então acho que a gente vai ter o trio de ferro mesmo. Beleza. Comando de ataque. Minha sugestão, Luiz Teres, para o ataque. Ademir, William José e Kaique. A minha sugestão apesar de... Na verdade, minto. A minha sugestão seria Ademir, William José e Thiago. Mas o que eu acho que o Rogério Ceni vai fazer? Ademir, William José e Kaique. A gente está com a mesma leitura hoje, então. Exatamente. Assim, eu só não vou. Seria a minha sugestão para Thiago, porque eu não tenho certeza de como está Thiago. O pouco tempo que ele jogou contra o Retrô, inclusive ele participou do pior momento do Bahia naquele lance, né, por um posicionamento errado, por Juba ter batido o lateral nele também. Eu não achei que ele foi bem. Assim, não deu para ver se ele poderia de fato executar por mais tempo aquela função. Mas eu tentaria deixar um substituto mais efetivo para Ademir no segundo tempo. Ainda que, tá, Leo, como Ademir não jogou, não tem jogado, está bastante descansado, talvez deixar o próprio Thiago, né, para essa função não seja também uma má ideia. O Lúcio, né? O Lúcio, né? Então, assim,
Meu feeling é mesmo que ele vai de Kaique e Ademir. Kaique do lado esquerdo e Ademir do lado direito. E que venha ler do Mas com a chance, bem razoável de dar Thiago do lado esquerdo, ao invés de Kaique. Eu não acredito que ele vai trocar o William José por Lúcio para essa partida. E nem acredito que Lúcio seria uma opção dele para jogar pelo lado esquerdo. Não acredito. Eu acho que casa esse jogo com o William José. Eu acho que casa porque o Fluminense é um time que tem uma zaga bastante lenta e forte. E aí o William José seria um jogador de mais sustentação e bola parada, né? Tanto ofensiva quanto defensiva. Lembrando que o Fluminense está só com 2 jogadores à disposição na zaga, né, para essa partida. Então vai puxar alguém do sub-20 e vai usar jogadores desgastados pela partida do jogo contra o Inter, né? Então, lembrando que eles estão sem Ignacio e sem Thiago Silva para a partida lesionados, que são os principais, os titulares, né, nas condições normais de temperatura e pressão, seriam os titulares, estão lesionados e fora por um bom período, diga-se de passagem. Pois é, o Fluminense está se movimentando no mercado, inclusive, né? Luciano Acosta chegando, tem o Santos também lá do Portland Timbers, que parece que está negociando com eles, né? Eles até tentaram também trazer um zagueiro, o Renato Gaúcho falou sobre isso na última coletiva, aí sondaram o Zenit pela volta do Nino, o Zenit falou que não emprestaria, né, que não faria acordo nesses moldes pelo Nino, né? Então o Fluminense tentou, arriscou, né? O não ele já tinha, aí o Fluminense foi atrás da humilhação e conseguiu. Mas basicamente é isso, Estelis. A informação que a gente tem é essa, né? Renato Gaúcho de fato vai fazer muitas mudanças, né? A manchete que a gente tem é essa. Renato promete mudanças no Fluminense e jovens devem ter oportunidade contra o Bahia, com o departamento médico cheio e sequência de viagens pela frente. A tendência é de um time bem modificado na Fonte Nova no sábado à noite, né? No caso, amanhã à noite na Fonte Nova, né? A gente até trouxe aqui a informação de que o Renato Gaúcho falou que ele está na conta do chá, né? Ele só tem Manuel Freitas e o volante Thiago Santos à disposição para a defesa, né? Assim, virou um zagueiro no Fluminense, mas ele é um volante de origem, né? E aí a maior chance de jogar é do Davi Schundit, que vem treinando o time profissional desde o começo do ano. Ele é o principal candidato para poder ser escolhido aí para a defesa, né, da equipe do Fluminense, que é o jogador do time sub-20. Outros jogadores também são Loyola e Gorgulho. Gorgulho do time sub-20 podem subir para ser a opção para esse jogo contra a equipe do Bahia. De acordo com a matéria que eu estou aqui do GE, Lula, a tendência é que o treinador evite arriscar as peças experientes que tem às vésperas da abertura das oitavas de final da Sul-Americana. A lateral direita também pode ter um jovem jogador, o Júlio Fidelis. Samuel Xavier está suspenso, tá, para esse jogo. E Guga já vem atuando, né, há muitas partidas também, como um jogador improvisado pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, quer dizer, ele jogou pelo lado esquerdo contra o Inter e fez até uma boa partida, cara. Então, assim, Guga é um jogador altamente inconsistente por onde ele passou. Ele tem a inconsistência com marca, consegue fazer partidas memoráveis e partidas tenebrosas. Acho até que um jogo contra o Atlético Mineiro é ele que entrega um gol, se eu não me engano, do Gilberto até. Né? Assim, mas é muita inconstância para um jogador só, mas vem jogando partidas consecutivas, jogou pelo lado esquerdo contra o Inter e jogou muito bem a partida de quarta-feira, foi um destaque em campo. E aí, para completar, nem só para a base pode pintar oportunidades, né? De acordo com a matéria do GE, que eu estou aqui na tela, na segunda tela, jovens promessas sul-americanas que fazem parte do elenco e vêm atuando pouco podem ganhar minutos casos de Lescano e Lavega, contratados no começo do ano, ambos chegaram cercados de expectativas e buscam espaço ainda. O Fluminense enfrenta o Bahia no próximo sábado, no caso amanhã, às 21 horas, ou hoje, né, para quem estiver assistindo o corte de sábado, na Arena Fonte Nova, né? E de Salvador, daqui de Salvador, viaja direto para a Colômbia. Eles não vão voltar para o Rio de Janeiro, né? Então, devem vir com todo mundo, né? Está à disposição, mas certamente o Renato Gaúcho vai fazer essas modificações. Então, pelo que eu li aqui, Luiz Teles, espera-se praticamente meio time do Fluminense da base. Né? Lateral direito, zagueiro, né? Na frente talvez pinte a oportunidade também. Né?
é uma grande oportunidade que se desenha para o Bahia de fazer esses 3 pontos e chegar nos 32, tá? E aí é isso, galera. Em relação à escalação do Bahia, por aí, né? Vamos trazer aqui agora as possibilidades de composição ofensiva, defensiva, nesse momento, né? Levando em consideração essa formação, como a gente falou, o Juba deve subir para o meio, que me agrada. Mingo vem para o lado esquerdo, David Duarte fica centralizado também, que me agrada. E o Gilberto pelo lado direito, né? O Gilberto só precisa acordar um pouco mais para a vida, porque acho que às vezes ele tenta enfeitar um pouco além do que é necessário, Listares. Acho que ele podia fazer um pouco mais simples, né? De vez em quando ele tenta dar uns toques de letra, fazer umas coisas assim que não precisa, principalmente nesse setor do campo. Mas tirando isso, né, acho que é um cara que agrega. Carlos Alexandre e Luciano Juba, fazendo essa dupla aqui no meio, né? E o quadrado formado aqui por Everton Ribeiro e Jean Lucas, tá? Kaique dando amplitude pelo lado esquerdo, Ademir dando amplitude pelo lado direito e William José sendo um jogador um pouco mais centralizado à frente. Essa deve ser a organização ofensiva, né, da equipe do Bahia diante do Fluminense, ou algo próximo disso, né, como a gente falou. No momento defensivo, a gente vai ter aquele velho 4-5-1 normalmente, né? Lembrando que no momento da pressão, o Bahia meio que faz um 4-3-3, então vou puxar aqui a linha de 4 novamente, né? Quando o Bahia vai pressionar o adversário, o que é que o Bahia faz? O Bahia já tem aqui esses 3 meio-campistas aqui, né? Jean Lucas, Everton Ribeiro e Carlos Alexandre. O que é que o Bahia faz? O William José, ele cai um pouquinho mais para marcar esse volante, e aí quem sobe para fazer a pressão são os pontas, né? A gente via isso muito com o Ademir e o Eric Puga, só que o Puga não está jogando e vai ter que ser o Kaique nesse sentido. E aí o centroavante, seja ele o Lúcio ou seja ele o William José, ele cai um pouco aqui para fazer uma espécie de quarto homem de meio campo nesse conjunto, nesse contexto, na verdade, de pressão, para poder marcar esse espaço dos volantes aqui de receber esse passe, né? Então o William José desce um pouco ao passo em que Ademir e Kaique avançam para poder fazer essa pressão. Vai pressionando mais ou menos desse jeito aí. E no sentido defensivo, né? Quando sai da pressão. Quando sai da pressão, os pontas voltam, e é por isso que tem esse desgaste muito grande de quem joga pela ponta, porque a movimentação dos pontas é muito grande neste estilo de jogo do Bahia. Aliás, o Bahia tem um estilo de jogo que precisa de pontas e não se preocupa com isso, né? Isso que me causa esse estresse, porque a gente precisa oxigenar os pontas o tempo inteiro. O Bahia tem que trocar os 2 pontas todo jogo, né? E a gente fica nessa ladainha para poder trazer ponta, enfim. E aí o Bahia defende desse jeito, né? Nessa espécie de 4-5-1, com o Carlos Alexandre um pouco mais baixo às vezes, Ademir, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Kaique e o William José, obviamente, mais à frente. Quando é o Lúcio, ele pressiona um pouco mais. O William José, eu já acho que isso não vai acontecer. O que é que vai acontecer aqui? O Bahia baixar um pouco as linhas, né? Quando for necessário, né? E aí todo mundo baixa junto, e aí o William José fica só naquele correzinho do Miguel aqui, né? No meio campo aqui, né? É o jogador que tenta empurrar as jogadas, né? Tenta direcionar as jogadas. Ele não consegue, ele tá ali sem conseguir roubar bolas, etc. Né? O Lúcio ainda consegue, porque tem uma disposição física maior, mas ele tenta empurrar a jogada, fechar os ângulos de passe mais simples ali pelo meio, mas empurrar as jogadas, sobretudo para as laterais, né? Então, começa a circulação, ele vai cercando o ângulo, né? Vai pressionando o portador da bola para perfilar para um lado e empurrar essas jogadas para as laterais, ou ainda para recuar a bola de novo para o goleiro, e aí o Bahia tentar retomar a marcação por pressão. Tem sido esse o comportamento defensivo de William José, sobretudo, tanto de William quanto de Lúcio, mas sobretudo de William, porque não tem a mesma pegada, né, física, a mesma disposição física de Lúcio Rodrigues. Diego falou aqui, ó, Lula, membro do canal, inclusive. Tomara que Ceni não invente de colocar Cauli na esquerda. Não duvide, viu, velho? Não duvido, não. Eu acho que ele assim, tem uma situação que aí acho que que a gente não tem muito como avaliar, e o corpo técnico do Bahia tem mais capacidade de fazer isso, não só por serem profissionais da área, mas porque tem acesso às informações que a gente não tem. Então, assim, saber o comportamento dos jogadores do Fluminense ajuda a determinar que jogador será escalado naquela posição. Se por acaso o comportamento dos jogadores do Fluminense, esse jogador da base que vai jogar na lateral direita, por exemplo, que jogador vai atuar pelo lado direito na fase ofensiva, se é um jogador mais forte, mais rápido, né, mais alto,
Isso pode influenciar, por exemplo, numa escalação de Cauli naquele setor, né? Cauli não precisa, por exemplo, ficar tão preocupado em estar dando muito pique para cobrir chegada de lateral, para cobrir uma dobra pelo lado esquerdo, pelo lado direito de campo do time adversário, pelo lado esquerdo da defesa do Bahia. Então, isso pode influenciar na escalação, né? E ao mesmo tempo, não ser uma leitura errada, não ser uma leitura equivocada. Eu não descarto a utilização de Cauli. Num jogo normal, hoje, jogado, pela grande maioria dos times de Série A, você precisa dessa preocupação defensiva. Cauli não faz essa entrega no Bahia, ele não consegue fazer, ele não faz bem. E aí, por isso, tanto o Kaique quanto o Thiago fazem melhor do que ele. E aí estariam na frente numa possível escalação. Mas lembrando, né, escalar Cauli naquele posicionamento não necessariamente é uma atitude errada, depende de uma leitura do adversário, e eu, humildemente, aqui vou dizer que eu não tenho como fazer essa leitura de um Fluminense reserva. Se o Fluminense viesse para cá com a equipe titular, né, eu sei, ainda que seja uma equipe que está sendo reconstruída um pouco após a saída, a maneira de jogar, né, na verdade, está sendo reconstruída depois da saída do Arias, mas a gente teria mais certeza, né, e eu poderia dizer aqui que seria melhor jogar com o Cauli ou com o Thiago, com o Kaique ou com o Thiago. Mas essa equipe que vem para cá, eu não tenho essas ferramentas, e acho que o corpo técnico do Bahia, os scouts, né, os analistas, eles têm essa capacidade maior de prever a maneira do Fluminense e daqueles atletas jogarem e dar oportunidade de campo, né, para Cauli atuar como titular.